É sobre isso. O sonho, ele pode ser um sonho difícil, mas impossível não existe. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tóquio Mais, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje estou aqui com Adriane Tsuno. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tóquio Mais. E hoje, galera, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria pedir para vocês, se vocês estão gostando do nosso trabalho, tá curtindo aí o nosso podcast, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like e comenta aí nos comentários o que você tá achando no nosso podcast. E hoje, para falar sobre a nossa convidada, quem que é, Adriane? A nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho uma honra de estar aqui, podendo compartilhar da história dela, porque é uma pessoa que eu já venho acompanhando o trabalho há alguns anos, desde que ela pisou no Japão. E eu fico feliz, né, em poder realmente trazê-la hoje aqui para compartilhar essa história, essa trajetória linda, essa menina que tem uma voz maravilhosa. Bem-vinda, Alice. Obrigada, gente! Muito obrigado. Muito obrigada a vocês por me receber, que incrível! Legal, legal. E hoje aí vamos descobrir um pouco aí da sua trajetória, da sua história. Sim. A gente tá curioso para saber como que foi essa sua jornada aí, vinda do Brasil e para se tornar uma cantora aqui em Tóquio. Sim, vamos conversar. A Adriane, como ela falou, já tá me acompanhando desde o meu primeiro show Desde aqui o em primeiro Tóquio. show, cara. De calça jeans, camiseta e violão na mão. Cantando em português, porque eu não falava um A. E hoje tá aí. Japonês ou inglês. Chiquérrima nos palcos. Ai. Cantando em inglês e japonês Cantando ainda. Inglês, japonês. Verdade. Uma grande evolução. Gente, o desafio. Só de pensar já começa a suar frio. Mas e aí, Alice, como que foi, assim, a sua história? O que fez você ir para esse lado musical? Já foi uma coisa que você já nasceu com isso desde pequena ou foi algo que você desenvolveu com o tempo? Como que foi? Já desde pequena, desde criança. Desde criança já gostava? Desde criança. Sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Sempre fui uma performer, né? Sempre gostei muito de performar. Sim. Então, na escola, desde a época da escola, já era assim, na hora do intervalo, era copiando Rude e Sandy Júnior. Boas referências. Você cantava? Cantava na escola, dançava, não tava nem aí. E ainda minhas amigas ainda acompanhavam junto. Vamos fazer um show na hora do intervalo. Ficava lá dançando e era isso, era o nosso rolê. Até que quando eu fiz 7 anos, a minha mãe falou assim, menina, tô cantando demais em casa, né? A minha mãe tinha escritório em casa, recebeu um amigo dela em casa para trabalhar juntos. Ele falou, quem que tá cantando ali naquele quarto? Uhum. Aí ela falou, a minha filha, né? Não para de cantar, o dia inteiro cantando. Sabe, me dá barulhenta. Quer que eu chame ela aqui pra mandar ela ficar quieta? Brincadeiras à parte, né? Ele falou, não, chama ela aqui e tal. Aí eles falaram, canta aí pra gente o que você tava cantando lá. E eu comecei, carne, unha, alma gêmea. Era da época da novela. É Fábio Júnior, Do né? Fábio Júnior. Eu lembro, era a minha música favorita. E aí eu cantando ali o Fábio Júnior, eu cantei pra eles, ele falou assim... Maria, coloca essa menina pra estudar técnica vocal, coloca ela numa escola de música. Dia seguinte, minha mãe já me colocou na escola de música. Até então, você nunca tinha pensado, assim, em Não. tentar. Era mais como Paixão uma criança, mesmo, uma brincadeira. Amor ali pela música e... Legal. Aí começou ali, com 7 anos, estudei. E com 14, começou o profissional, comecei a trabalhar, receber meu dinheirinho ali como cantora freelancer para diferentes bandas e tocando violão ali e cantando, alguns barzinhos no Brasil, até que eu resolvi vir pro Japão, quando eu tinha 19 anos. Eu estava na faculdade, né, no Brasil. Sim.
Parei a faculdade, parei tudo e Fazia vim. faculdade de música ou... Não, olha, nada a ver. Eu ia perguntar a mesma coisa. Se era uma faculdade relacionada a isso. Nada a ver. Nada a ver. Caramba, o que aconteceu? Eu Conta fui pra pra gente. faculdade de Direito. Direito! Caramba, Alice. Logo eu. Não, acho que não. Não, mas assim, a minha mãe, ela é advogada. Ah, Então, entendi. eu falei assim, poxa, seria interessante seguir os passos da minha mãe e continuar cantando ali, né, nos barzinhos, né? Com certeza, parar a música nunca foi uma opção. Uhum. Mas eu queria me formar, então eu escolhi Direito. Eu fiquei entre Arte e Direito, né? Não cheguei a pensar em faculdade de música na época, porque eu morava no litoral do Paraná. Então, não era uma faculdade muito fácil de ir, né? Pra era muito pela acessível, localização, não né, era ali? acessível. Então, eu escolhi Direito, que tinha ali na cidade e tal. Interessante que a minha mãe já trabalha nisso. Cresci ali no escritório junto com ela e fui. 2 anos depois, não, vou pro Japão, vim pro Japão. Minha irmã me recebeu aqui. Aí, minha irmã, 2 meses depois que ela me recebeu aqui, ela falou assim, e aí, você vai ficar? Você vai voltar? Eu falei, Os 2 meses foi só uma prévia. falei, peraí, que eu acho que eu vou ficar. Aí ela, minha filha, então começa a trabalhar, que a vida não é assim, não. Até então você não estava trabalhando. Não tava trabalhando. Eu trabalhava Tava passeio. no Brasil, né? Fazia vários trabalhos assim, mas freelancer e tal. Cantava também, recebia dinheiro ali, pagava minha faculdade e tal. Só que daí eu vim pro Japão e a minha irmã me ajudou ali esses primeiros 2 meses com tudo. E aí ela falou, tem que trabalhar, pelo menos para me ajudar o mínimo também aqui em casa, né? E você começar a se tornar uma mulher adulta, né? Aí ela foi me ajudando e eu não falava inglês, não falava japonês, zero. Nunca tinha viajado, gente, nem de avião, nem dentro do Brasil, antes de vir pro Japão. Foi um desafio, então. Só pulei no avião e falei, tô indo, me pegue, Narita. Tô indo. Aí cheguei aqui. Gente, eu não sabia pedir água em inglês no avião. Era esse nível. Water, o que é isso? Não sei, meu Deus. What do you wanna drink? O quê? Gente, é Mas sério, foi isso mesmo. o que te acendeu, assim, a vontade pra vir pro Japão? Foi curiosidade, porque sua irmã minha já irmã. tava aqui. A minha então irmã. você, tipo, falava, vou ir lá pra explorar, conhecer um pouco. Ela Foi me mais ou menos mandou mensagem, né? No Brasil, assim, tava indo tudo legal. Sempre tem aquela coisa, às vezes você não tá satisfeito, né? Aí rolou um desentendimento entre minha mãe e eu. Aí eu saí de casa por um tempo. Aí, Rebelde. A rebelde. 19 anos. Nossa! O auge da idade. Pior que eu já fiz isso também. Ai, Gente, eu saía com 7 anos de idade. Eu fugi de casa com 7. Você ganhou. meu Deus! Nossa! Eu saí de casa. Aí eu entrei em contato com a minha irmã falou, menina, para de ser boba. Era férias, na época da faculdade era férias, tava de férias. A minha irmã falou, para de ser boba, venha para o Japão. Já perdeu tempo demais não viajando, não conhecendo outras coisas, né, na vida. Não viajava nem dentro do Brasil, não viajava nada, né? Ficava ali sempre com aqueles planos ali de estar ali, só ali, tava bom, né? Aí ela foi me ajudando assim, a abrir minha mente e tal, tomei coragem e vim. Legal. Aí eu falei, deu tudo certo com a minha mãe antes de vir, já conversei com a minha mãe, resolveu. Minha mãe falou, tem certeza que vai? Olha, garota, você não é, você é meio fraquinha pra isso, você tem certeza que você vai? Você é meio garota, né, assim. 19 anos ainda. Né, ainda é muito inocente, vamos colocar assim, né? E eu não sou inocente, então eu tenho poder, eu consigo, vamos conquistar o mundo. Gente, 19 anos, sabe de nada, né? Eu com 26 já não sei de nada, imagina 7 anos atrás, sabia muito menos. Aí vim pro Japão com a minha irmã me ajudando, graças a Deus. Me ajudou muito, foi me dando essas primeiras direções, assim, né? De realmente como se tornar uma mulher independente, uma pessoa adulta. Que bom. O mínimo, né? Quantos anos de diferença entre você e sua irmã? 15 anos. Nossa, 15 É bastante, anos. né? é bastante. Tanto quando eu conheci a Adriane, eu tava junto Eu com a era a minha irmã irmã. mais velha dela. A gente tava com a minha irmã ali no lugar que eu tava cantando. Foi. Foi a minha irmã que conseguiu esse show pra mim e tudo. Legal. Então, eu comecei assim aqui no Japão. Aí,
só de música, na época não dava pra fazer dinheiro, realmente. Você já veio pra Tóquio, Hachioji. Hachioji. Sim. É Tóquio, né? É, Que falam que é meio afastado, né, de Tóquio, mas é considerado Tóquio ainda. é considerado Sim, Tóquio, mas é longe, né, gente? É longe. É, longinho. Eu morava perto da estação de Medijingu. Não, Medirodai. Medirodai, perto de Hachioji. A gente fala Hachioji, mas é a área ali, né? Medirodai. E de Medirodai era 15, 20 minutos de busão. Aí pegava o busão e ia pra casa, senão era 50 minutos andando da estação. Só que era uma área linda, gente, é uma área incrível. É muito verde, é uma comunidade, assim, de japoneses que... eu sou estrangeira, né? Poxa, me receberam super bem. Legal. E davam direções, né? O mercado ali e tal, galera interessante, né? Poxa, ensinava várias coisas ali do Japão já pra gente, né? Pra mim, né? No caso, nova ali na área e tal. Legal, Então, legal. foi interessante começar ali. Eu tive uma ótima experiência, me senti muito bem recebida. E aí, a minha irmã ainda me ajudando mais ainda e comecei a trabalhar. 7-Eleven, reposição de Produtos. porque eu não conseguia falar, gente. Sem saber japonês, ainda conseguiu trampo no Então, Seven. mas Mas e reposição? Rolou. Reposição rola. Aí, começa ali a aprender o japonês ali no dia a dia, né? Fui subir o Monte Takao, fazer um hiking, já aprendi um konnichiwa ali. Entendeu? Tem que se jogar. Aí eu fazendo o trampo na 7-Eleven, 2, 3 vezes por semana, conseguia uns dias ali de freelance. Falei, mas não dá, né? Dinheiro. Não dá, gente, dinheiro. Porque eles pagam muito pouco, né? Pouco. Sei lá, 900 ienes a hora. E não era full time ainda, né? Não, era tipo assim, pouquíssimas horas por semana. 3 dias na semana. Nossa. Aí abri o mercado. 30 minutinhos andando lá de casa. Aí a minha irmã de novo foi comigo, me ajudou, falando o Nihongo ali, ó, fizemos tudo certinho, a carteira de trabalho dela. Tudo certinho. E foi contratada no mercado. No açougue, gente. Você vai no açougue. É Virou açougueira. 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 Era. Só que eu fazia o quê? Eu limpava frango. Então, Ali. eu limpava as carnes do frango e mandava... Tirar a pele, essas coisas. Cortava e tal. Às vezes eu fazia aquelas Os molhos. tempero com carne, mas raramente. E os japoneses também me receberam super bem. Todos esses lugares. Sempre muito bem recebida. O pessoal sempre dando o maior suporte. Você nunca foi... como é que fala? Recebeu ijime aqui. Como é que fala em português mesmo? Eu esqueci, gente. É bullying, né? É bullying. O bullying. Já se sentiu Não. discriminada? Graças a Deus. Tá vendo? Falei pra você aquele dia. Porque é mulher. É porque você passou por muita coisa Sim, assim. Então, mas O eu acho que é porque pra Sandro, homem acho poxa. que é um pouco mais difícil. Mas também essa cara... Ai, Sandra. Você sempre foi muito bem recepcionada. Sempre muito bem recebida aqui no Legal, Japão. legal. Nunca tive nenhum problema. Se tive também, acho que... Assim, o meu botãozinho ali de ignorar é muito bem isso é apertado. importante, né? Eu acho que eu tenho esse botãozinho ativaço, até demais. Às vezes eu deveria ter de menos, que eu ignoro muitas coisas e não me afeta. Tem muita coisa que não me afeta. A gente tem que ter um controle, né? Tem Das que ter coisas um que a gente absorve, você vai Sim, deixar... A sim. forma que a gente vai reagir àquilo É. que a pessoa tá falando. Inclusive, ontem eu tava até falando com um cliente meu que a gente tava conversando sobre isso, né? Que Sobre já o teve- bullying? Sobre o bullying, que eu já tinha passado na barbearia também com o cliente, né? E eu tenho que saber relevar pra não transparecer. Aí eu falo pra ele, às vezes é até bom não saber falar muito bem japonês, porque eu acho que se tem sabe esse falar, lado. você vai querer já rebater. sobe o sangue, né? Exato. Quando Mas você também por isso entende. que eu acho que eu nunca passei por isso. Gente, eu não Então. sabia falar konnichiwa, pelo Não, amor mas de Deus. você entende, assim, pela expressão da pessoa, quando ela realmente tá te tá. maltratando, né? Japonês, Dá pra- você dá pra consegue... são bem expressivos. Eles são bem Mais do que o expressivos. idioma mesmo, realmente, Sim. a entrega deles ali, né? É bem Eles gesticulam transparente, muito, exato. muito. Só que era tão bom. E aí tinha até uma senhora que trabalhava comigo ali no meu setor.
Às vezes ela chegava na hora do almoço, pegava milão, colocava no meu bolso. Ai, Que boazinha. Nossa, mocinha! Ah, poxa, então o pessoal me Não, mas recebeu muito bem. aqui no Japão é legal isso, que tem os dois termos. Tem os japoneses que eles são mais fechados, assim, não gostam muito de estrangeiro. vai pro extremo, e né? tá tudo bem. É o extremo. Como tem aqueles que já são, São mais mais abertos, são receptivos. mais receptivos, Tem. exatamente. Sim. Eles ajudam muito a gente. Tem. Sim, muito, Tem. muito. Tanto que o idioma mesmo, daí eu comecei a estudar nessa época. Fui que a Adriana até postou esses dias no Instagram dela. Somos professores Somos voluntários, professores né? voluntários. Eu fui lá na prefeitura, falei, poxa, né, quero estudar japonês e tal. E me apresentaram para esses professores. Eu estudei 3 meses com um professor voluntário. Tive 2 professores, um professor e uma professora. Gente, é lindo isso. Ser tão bem recebida. E eles têm esse interesse de mostrar a cultura deles. E aí eles fazem na casa deles, às vezes. Tem o ambiente ali que a prefeitura dispõe de você estudar. Só que também tem os eventos que eles fazem. E também tem os professores, às vezes, eles cozinham na própria casa. Sim, e recebem sim. várias pessoas para apresentar a cultura japonesa pra gente. Sim, São muitas sim. coisas assim acontecendo para realmente nos ensinar, né, sobre o Japão, Então, que é disponibilização da prefeitura, dos voluntários mesmo, e é lindo demais. não, é eu lindo acho demais. bacana isso aí. Quando eu morei em Okazaki, logo que eu vim pro Japão, eu fiz um tempo cursinho da prefeitura, que era voluntário. Era que nem você falou, tinha os professores voluntários, mas a qualidade da aula era excelente e tinha sempre os eventos, assim, às vezes como era pessoas de vários países, uma vez a cada, assim, no mês mais ou menos, eles faziam um evento, cada um trazia uma comida do seu país pra colocar ali. Isso. Então era bem bacana. E assim, aqui no Japão tem esse acesso e é tudo gratuito. É Não isso. tem como falar, não tem condição de estudar Não japonês. dá. Eu acho que tem muita gente que talvez não saiba que existe essa opção, né? Mas existe. A prefeitura ela sempre disponibiliza professores voluntários. É só se informar. Só se Sim, informar sim. certinho. Eu acho legal a gente falar disso, né? Porque, como você falou, muita gente não sabe. E eu mesmo eu tendo estudado nessa plataforma, né? Quando você postou no seu Instagram, que alguns meses atrás, eu já tinha esquecido. Eu falei, lembrei, poxa, é verdade. Poderia, inclusive, passar por voltar a isso. estudar. Para dar uma aprimorada ali. Porque eu estudei, fiz o começo, parei. E fui melhorando com o dia a dia. E agora eu tô me sentindo meio parada de novo. Tem muito a melhorar ainda. Falei, poxa, talvez seria interessante até voltar pra melhorar a partir de agora, né? Porque eu tinha até esquecido que tinha. Porque às vezes, mesmo você sabe, você se esquece. Sim. É bom estar sempre Porque é lembrando. tanta correria, né, no dia a dia, a gente tem coisa que passa despercebida. Passa despercebido. Sim, sim. Mas é uma coisa muito boa ali que a gente tem que aproveitar, gente. Nessa época que Estudar. você estava estudando, claro, você não dominava ainda a língua. E você vê essa diferença hoje e antes, porque eu lembro que você já cantava, né? Foi na época que eu te conheci. Existe alguma... Você vê essa barreira da língua? 1000%. 1000%. Por você ser cantora, né? Porque, não, acho que em Acho que qualquer não só business. pelo Não, fato. mas é porque É. você tem que estar em contato com As os pessoas, contratantes. Então, você tem que... O mínimo, né? O Eu básico acho que você tem que qualquer falar. negócio que você for começar Isso aqui no Japão tem que... aqui em Tóquio, o inglês, o japonês, gente, essencial. Essencial. Eu não tô melhor porque meu japonês é ruim. Não, é mas- verdade. Sim, sim. Gente, era pra eu estar muito melhor. Só que o quê? Não estuda? Eu entendo Não você melhora. porque eu passei por uma situação parecida também. Eu perdi uma vaga de emprego, assim, tipo, num prédio comercial, numa empresa grande ali em Harajuku, por causa do meu Poxa. japonês. Poxa, tá vendo? Foi uma oportunidade. E eles iam pagar pra mim viajar o mundo inteiro pra fazer, tipo, tradução, ser de tradutor nos eventos de barbeiro, de barbearia que ia ter. É uma empresa grande aqui em Tóquio. E eu fui no escritório, fiz entrevista, mas não passei por causa do meu E japonês. tem que falar bonito, né? Exato. Tem que falar Polido, né? confiança. É. Aquele japonês. Então, Poxa, assim, aí- quando eu perdi essa oportunidade, eu falei, meu Deus do céu. Bateu ali. Bateu. Alguma coisa Doeu, na cacholinha. doeu. Olha, tem que acordar, gente. Aqui vai estudar. É verdade. Comigo, muito parecido também. Algumas oportunidades que vieram, ela fala japonês. O japonês dela não é muito bom, não. Então não dá. Poxa. É Querendo ou difícil. não, o idioma, o estudo, gente, é o principal. Não É tem jeito. essencial, galera. Se vocês querem fazer alguma coisa aqui no Japão, estudem japonês e, se É. possível, inglês também, que Com ajuda. certeza. Mas também não se deixe, por exemplo, se eu tivesse me limitado, também não ia ter acontecido nada.
por eu não falar o idioma. Entendeu? Eu não falava. Claro. Eu já me conheço assim. Eu não gosto de gente pegar livro e estudar. Eu não gosto. Eu faço na obrigação, ali na força do ódio. Não, na força do amor por você. Ai, meu Deus. Na força de conquistar os meus sonhos. Glória. Não. Gente, é sério, nossa, disso. Mas é sério, é sério. Eu fico brava comigo mesmo quando fala disso. Sim. Porque é uma coisa que eu me cobro muito, sabe? Todos os dias. Poxa, eu mesmo converso comigo. Poxa, você não leu um livro, uma página do seu livro hoje? Vai sentar lá, mulher. Eu seguro que eu falo. Eu tenho 2 passarinhos. Eu falo meus passarinhos, shh, agora é meu momento. E aí, mas também eu não me limitei. Falei assim, eu não falo os idiomas, mas eu vou me jogar ali no meio, cair de paraquedas. Isso que é importante. Vou tentar. E fui, assim, ó, todas as oportunidades que aparecem, a gente pega. A gente vai A gente pegando. pega, a gente vai ali e a gente trabalha pra... Ó, vou dar meu melhor aqui pra dar conta disso aqui, entendeu? E tem algumas que não vai dar certo, porque realmente, faz parte. Mas as que vierem, poxa, vem pra somar. Então, pouco a pouco, vai chegando mais Vai próximo um ali degrau dos de cada vez, né? objetivos, né? Melhor do que ficar ali parado. Ah, será que meu japonês é bom o suficiente? Será que meu inglês é bom o suficiente? Eu tô aqui no mesmo lugar, não tô fazendo nada, porque eu tô preocupado se eu sou bom o suficiente pra isso. Também não dá, porque também tá parado ali. Sim. Eu penso assim, né? Pra mim, assim, eu tento não pensar demais e me movimentar, porque é o movimento que vai mudar Claro. o amanhã, né? Totalmente. Sim. Eu O penso teu porque- futuro é o que você faz hoje. É o que você faz, não é só ficar se cobrando demais também. Porque como você falou, tá, da parte de se limitar, quando eu perdi essa oportunidade, eu, assim, me senti... Pra mim, aquilo lá foi o fim. Poxa, Eu falei, nossa, eu tô morando no Japão há 16 anos e não falo japonês. Tipo, eu me senti muito envergonhado. Senti vergonha de mim mesmo. às vezes a gente precisa aquele tapa na Só- cara, Então, né? precisou. Aí foi onde eu, me mesmo assim, eu falei, não vou desistir. A partir de agora eu vou Isso. me esforçar mais, estudar. E não parei de procurar oportunidade. Até que eu encontrei na barbearia. Tipo, eu Isso. perdi uma oportunidade, mas consegui outra. Sim, e Mesmo talvez com nenhum você gol que eu- melhore que eu aí. tinha. E assim, o que me ajudou, na verdade, nessa outra busca que eu fiz foi por causa que eu sabia um pouco do inglês. Não foi, o que Ai. pesou não foi nem tanto o japonês, porque assim, eu sei falar um pouco, mas o meu inglês é melhor do que o meu japonês. Então, como eles tinham bastante clientes estrangeiros, para eles era mais interessante eu falar mais o inglês do que o japonês nesse caso. Ai, olha. Tá vendo? Então, É, Idiomas abre portas. abre porta. abre realmente. idiomas, abre portas. Ponto. Mas também não se limite. Claro, Porque claro. todo mundo ali tem um talento que cabe em algum lugar. Às vezes não cabe aonde a gente já quer estar, mas cabe ali tá no caminho. Vai abrir uma outra porta. Vai abrir uma outra porta. O negócio é... Mas é sobre isso. Hoje você está em um ambiente que você leva o seu inglês, você melhora o seu japonês. Quem sabe daqui um tempo já apareça outra oportunidade ainda melhor do que a da empresa de Harajuku. Ou até né? eu mesmo esteja fazendo o que eles me proporam a fazer. Não se futuramente, sabe, né? Então, Não se sabe. Mas foi igual quando você começou, lembra? Nos palcos que você tinha que apresentar o show. Lembra? E aí a nossa manager, ela falava, É. Alice, fala assim, assim, assim. Aí ela ficava, Ela lembra? ficava ali, decorando o que ela decorando. tinha que falar, mas isso ajudou ela a Palavrinha querer por palavrinha. falar mais. sim. Mas, Cantar. Ah, desculpa. Assim, então eu vim pro Japão, trabalhei em 7-Eleven, trabalhei no açougue e continuei lutando, eu continuei em busca da música, né? Você já expandir. tinha, quando você estava ali no açougue ali, fazendo os trampos, você já tinha em mente... A música, A com música, certeza. sempre foi. Teu Com foco já certeza. tava ali. Com certeza Já tava absoluta. Às vezes eu trabalhava de manhã no açougue, de tarde no Seven, saía da sessão, vinha pra Aropong, cantava aqui, vinha pra Caçaca, cantava aqui. Tinha 2 parzinhos que eu sempre cantava, né? Que eram um Aropong e uma Caçaca, e voltava pra casa. Às vezes minha irmã vinha me buscar de carro, porque o último trem, né? Não tinha mais. Então era assim. E aí eu falei, eu quero viver disso. Quero viver de música. Aí minha irmã me levou nesse bar chamado Maduro, dentro do Grand Hyatt, um dia e falou assim, Alice, esse bar, eles trazem cantoras do Brasil sempre. A cada 3 meses muda de cantora. E sempre foi um sonho meu, né? Entrar aqui e ver minha irmãzinha cantando. E eu vi essa cantora linda, maravilhosa, cantando bossa nova. Eu falei, gente, acho que eu vou começar a cantar bossa nova também. Que eu vi que o pessoal gosta aqui. E aí, ali
apertou assim a minha vontade de começar a cantar bossa nova. Foi assim que começou. Aí eu vou aprender a cantar bossa nova. Até então, eu cantava MPB, Certo. com violãozinho ali. Aí eu comecei a estudar bossa, comecei a aprimorar meu repertório e comecei em busca de conexões, me conectar com a galera, músicos, e saía de casa, ia almoçar em algum lugar, tinha música ao vivo, entrava em conexão com a galera ali, tal, fui fazendo ali o meu network, né? Até que, quando eu saí da casa da minha irmã, eu falei pra mim mesma, gente, é tudo ou nada. Porque, gente, eu tô solta no mundo. É tudo ou nada. Saí da casa da minha irmã, tenho que me virar. Fui morar em Xinhocubô, em uma casa de 3 andares. A gente conversou sobre isso, eu e o Sandro. O Sandro passou por uma situação bem parecida. Se não igual, né? Se não igual. O pessoal fala, aí, chegou aí, caiu de paraquedas, já começou a fazer dieta, tá rica. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Quem me dera. Aí, entrei nessa casa, 3 andares a casa, gente, tudo misturado, homem e mulher, cheio de quartos. Era um assim, guest ó, house? Guest house gigantesco. Guest house, pra quem não sabe, no Brasil é tipo uma república. Casa É. compartilhada mesmo. Casa compartilhada. Entrei num quarto desse tamanho. Só cabia as 2 beliches, assim, um corredorzinho no meio pra você Igualzinho passar. onde eu fiquei. Idêntico, eu sei, a gente A gente conversou. conversou sobre isso. Tô contando a minha história do Sandro tudo em uma. Já resume. E a gente fez a mesma coisa. O que eu fiz? Eu joguei todas as minhas coisas, que já não era muito no meu... Era um colchão, gente. Era 40 mil por mês. Você tinha direito a um colchão. Pra um colchão. Era um colchão, a parte de cima ou debaixo da beliche. Exato. Eu falei, eu vou ficar na parte de cima da beliche, porque, né, não sabe quem que, né, não sabe. A pessoa tá comendo, cai em mim, alguma coisa. Eu vou ficar na parte de cima, escolhi a parte de cima da beliche. Joguei todas as minhas coisas assim, ó. Falei, agora eu tiro uma foto. E essa foto eu vou guardar. Tirei uma foto da minha cama. Tem essa foto até hoje, você fez a mesma coisa. Que eu fiz a mesma coisa que Sério? ela. Fez igual. Colocou o mesmo intuito, porque foi a mesma Eu mesma vou sair história. desse lugar. Eu entrei nesse lugar, eu tô grata por ter esse lugar. Eu tava feliz. Feliz, gratidão de ter encontrado um lugar pra morar. De ter o meu colchão Foi ali. sua primeira moradia, né? Minha depois que você primeira da sua moradia irmã ali. sozinha, né? Uhum. E eu falei assim, a partir de agora as coisas vão mudar. E vão mudar rápido. E aí foi. Comecei a trabalhar. Trabalhei 6 meses. Consegui juntar um dinheiro, sair de lá. E aí eu fui pro meu próprio apartamento. Sim. E comecei melhorando as conexões, trabalhando no restaurante de lamen, 7-Eleven, mercado. O que vinha, a gente fazia e fazendo dinheiro e trabalhando. E música, sempre tentando cantar o máximo possível. Trabalhinhos de modelo também, vinha uma ou outra. Você fez o seu corre, né? Você Fez foi o atrás corre. pra sair da situação ali O e que melhorar, né? até hoje a gente tá fazendo corre. Continua no corre. Porque eu acho assim, só queria deixar um atento, porque tem muita galera que assiste a gente, que é da região lá de Nagoya, assim, de Aichi. Aham. Eles têm a vontade de vir pra Tóquio, porque eu já morei em Aichi, então ali, assim, tipo, você aluga um apartamento grande por 60 mil, você tem É. espaço e apartamento novo. Aí a pessoa vem pra Tóquio, tipo, 60 mil, às vezes não aluga nem uma kitnet. Gente, era 40 mil o meu colchão. Não, acho que 60 mil deve ser uma casa compartilhada, um guest 60 house. mil é uma guest house. Era 40 mil o meu colchão. Mas, 35, assim, o 40. apartamento, então as pessoas saem, elas querem vir pra Tóquio pra fazer alguma coisa, mas eles não querem abrir mão do conforto. Não tem Acho que como. vai ser fácil. Eles podem até vir e conseguir alugar um apartamento aqui, mas vai gastar uma média mensal de 110 mil por mês. O mínimo. É o mínimo. Esse eu acho que é o teto básico, assim, pra você morar em um apartamento de 110 mil, gente. de um cômodo. E, assim, se ela não tiver uma indicação de um emprego bom, ela não vai ganhar bem de início, porque ela vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar em combine, ou algum escritório fazendo serviço, assim, mais superficial, Sim. e vai ganhar muito pouco, uma média de 180 mil por mês ali. Tira os Sim. descontos, vai receber livre uns 120, 130. Sim. Essa é a realidade de quem vem pra É. Tóquio e não sabe, assim, quem mete as caras mesmo, né? Quando eu fazia 200 mil por mês, saía pulando. De alegria. Gente, é sério? O negócio era sério. Eu sentei na minha cama e fazia a conta. Quantos de água que eu vou poder comprar esse mês? Porque eu não queria beber água da torneira do guest house aqui. Eu não queria nem entrar Né? naquela cozinha. A gente sabe como que é sujo os negócios. Demais, demais. Tudo muito sujo. Eu não queria nem usar o banheiro. Sério? Gente, era tudo muito sujo. Eu preferi ir no banheiro do Combine que tinha na esquina do... Caramba. É Caramba, gente, eu nunca. Não, eu não Era tenho essa brabo, experiência. era Tem- brabo. Tem Eu não umas tenho. guest house que É brabo mesmo. E por eu ter o meu visto 1 ano na época, eu não conseguia nenhum outro lugar.
Porque aqui tem que ter o visto, Sim, tem que Pra ter... alugar um apartamento. Pra alugar um AP, pra alugar uma guest house melhor, é muita documentação, é muito dinheiro de entrada, eu não tinha dinheiro de entrada. Quando eu saí da casa da minha irmã, tinha 50 mil. Então, eu peguei 50 mil e aluguei o que dava e fui atrás de fazer juntar mais dinheiro. Sim, sim. E foi assim, até realmente conseguir. E aí, poxa, contando ali a moeda da água, andando pra onde podia andar, dando o meu melhor pra não pegar nem trem, entendeu? E vai. Sim. E vai segurando Tudo dinheiro. controladinho, né? Que? Nessa época. Hoje também controladíssimo. Mas com um pouco mais de Um conforto. pouco mais de conforto. Já tenho o meu APzinho agora, né? Que eu alugo. Um espaço mais legal. Poxa, minha cama. Hoje você pode viver da música. Hoje eu vivo Da do meu música, sonho, só disso, né? né? Que é a música. Não precisa mais estar no açougue. Não preciso mais ficar limpando frango. Mas isso leva muita coragem, muita assim, né? E eu Quem acho tem boca legal... vai a Roma, né? Exato. Isso, E que nem você isso. estava comentando, achei interessante que você falou das conexões, né? As conexões. Então, acho que são elas que fazem toda a diferença pra gente conseguir ir evoluindo um pouco aqui, né? Toda a diferença. É isso que eu ia falar. E querendo ou não, para você estar nesse meio, acho que qualquer meio, o que abre, vai abrindo as portas são as conexões. É o shokai, né? Sim. Os japoneses tem isso, rola muito isso. Rola, Entre porque os japoneses, japoneses... a gente até os estrangeiros aqui no Japão, gente qualificada tem, muita. Mas o pessoal vai muito pelo QI. Vamos falar assim, a brincadeirinha ali do QI. Quem indicou. É. Quem indicou. Exato. Porque a gente já tem aquela confiança, ó, a pessoa não vai chegar na hora errada. Sim. A pessoa vai cumprir. A pessoa, ela tem um profissionalismo ali. Ela é uma profissional, ela é uma pessoa responsável. Ela não vai... Cantora, modelo, não vai entrar Não vai ali no pisar na meio, não vai bola. ficar de blá, 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 sabe? E Não os vai ficar de japoneses, eles levam frescura. muito a sério isso, né? Leva muito assim, sem frescura, entendeu? Você chega lá, você faz o seu trabalho, você não arruma encrenca com ninguém, você vai embora. O trabalho foi feito, tá ótimo, entendeu? Conectou com a galera, oferece mais o teu trabalho, mostra que... Não é ficar eu isso, eu aquilo. Chega, faz o seu trabalho e sai. Alegria, sorriso, felicidade. Pega o seu dinheiro um mês depois e vai pagar o seu aluguel. Acabou. É o básico da sobrevivência. É assim que tem que ser. E tipo assim, eu sempre falo assim que o que eu posso ajudar, eu também sempre tento ajudar. Porque as pessoas veem. Poxa, é uma pessoa que tá prestando atenção. O que tá acontecendo ao redor dela? Então, não se fechar na caixinha. Não, se liberta aqui na sua cabeça e tenta aprender o máximo que você pode ali com essas pessoas que estão ao seu redor. Porque eu, no meio da música, eu subo em cima de um palco. Gente, são músicos que já estão tocando as músicas, que eu canto há 5 anos. Faz 20 anos que eles tocam essa música já. Quem sou eu? Entendeu? Pode ser a música do meu país, da minha cultura, o Brasil. Tô cantando Garota de Ipanema. Eu tenho 26 anos. Esses músicos, eles tocam essa música antes de eu nascer. Então, apesar de eu ser a brasileira e tudo mais, ai, nossa, é a música do Brasil, ela é brasileira. O respeito que eu tenho por eles é muito grande, gente. Isso é muito importante. Muito grande. E eu aprendo com eles a minha própria cultura. Entendeu? Porque, gente... E é lindo você estar num palco e você ver músicos, toda noite músicos de países diferentes, japoneses, americanos, né, australianos, franceses, tocando a música do seu país. É bonito, né? Representando ali... Poxa, é a nossa cultura, É a nossa Brasil, cultura, gente. sim, E sim. eles abraçam com tanto amor, tanto carinho e estudam. E se dedicam. Se dedicam e vai. Então, tem isso também. Sempre tá mostrando ali a admiração pelo trabalho do próximo. Eu acho muito importante. Porque, assim como nós queremos nos sentir apreciados, temos nossas inseguranças, eles também. Então, é um ponto que eu sempre faço essencial. Quando eu vou me conectar com essa galera... ter certeza que a gente se entende que nós somos humanos e a gente precisa de trabalho. Então, quando aparece uma coisa que combina comigo, uma coisa tal, eles já pensam, aquela menina. Poxa, a gente já tinha 19 anos, sabe? Cantando 20 anos, cantando bossa nova. Qual o motivo que eles tinham para confiar em mim? Sim. Por que eles iriam me chamar para um trabalho? Por causa dessa energia de respeito, admiração que você troca um com o outro ali quando encontra. E você mostrar a paixão que você tem. Então, para mim, é essencial qualquer coisa que eu vou fazer.
Mesmo que eu não estude japonês Já é todos uma os coisa dias. de dentro de você já. Não, né? mas Mesmo que é, eu mas já- uma coisa, é claro, não, tudo isso, mas Sim. também essa O questão de estudo, você pelo ser, amor não, de Deus. Estuda, não faça como eu. de você também ser muito, é que japonês eles gostam de pessoas bem certinhas, né? Que chega no horário, não atrasa, não reclama tanto. Não é o que pode você falou. reclamar, não É o pode... que você falou, é chegar, entrar, fazer teu trabalho da melhor maneira Isso. possível. Muito obrigada. É, Eles reparam muito nisso. reparam muito Muito, mais do que o que está muito. escrito no papel. Muito. Gente, eu não sou formada em música. Gente, eu não sou formada em música. Entendeu? Pra eles me colocar cantando onde eu canto. As meninas que cantam onde eu canto, gente, elas são formadas em música. São, gente, faculdade. Gente, é um pessoal pro, real. Entendeu? Eu sou pro, tá? Mas, poxa, eu não sou formada em música. Então, eu falo, se fosse formada, seria melhor? Seria melhor. Se falasse japonês fluente, seria melhor? Seria melhor. Tô na luta. Vamos chegar lá. Mas esse respeito, esse profissionalismo é realmente Isso que conta. o que conta. Conta demais. É o que conta. Conta para mim foi o que mudou, foram as conexões. Ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Tem que ter essa consciência. Ninguém é melhor que ninguém. E Sim, ninguém chega sim. sozinho em lugar nenhum. Tem que ter essa consciência, Eu acho certeza. muito legal que a Alice conta a história dela, é muito semelhante por eu estar trabalhando É no meio do igual. japonês também. Eu tenho que cumprir essa parte do profissionalismo, porque, querendo ou não, aqui no Japão tem aquela coisa que você só consegue ser um estilista, mas depois você termina a escola, pega a licença e você vai trabalhar como barbeiro. Mas eu, por, tipo, saber me comunicar em inglês, trabalhar profissionalmente ali, cumprir o meu dever que é passado, por mais que eu tô na barbearia ali, eu ainda sou um assistente, eu não sou um estilista. Então eu tenho que me comportar como um assistente. Só que mesmo assim, pelo meu profissionalismo, eles dão a oportunidade de deixar eu estar fazendo os cortes ali. Então, assim, eu acho muito bacana isso que tipo, muito semelhante. É que o pessoal, às vezes, eles pensam na música e tal, é diferente. Gente, não é diferente. Business é business. Exato. Negócio é negócio. Trabalho é trabalho. Seja música, prova- seja na barbearia, seja numa loja. Gente, Qualquer lugar. trabalho, profissionalismo, paixão pelo que você faz, interesse de melhorar. E vai melhorar daqui pra fora, entendeu? Se você não melhorar em você, você não vai atrair. Sim. Exato. Eu penso assim. E se você não tiver ali empatia com os outros, ninguém vai ter empatia com você também para poder te ajudar a melhorar no seu trabalho, para trazer trabalho para você. Entendeu? É sobre empatia, admiração, humildade acima de tudo e interesse, né? Paixão, E cada gente, para experiência melhorar. dessa é um aprendizado, né, pra gente. Com certeza. Tudo é um aprendizado. Com certeza. Mas assim, como que você iniciou mesmo a sua carreira assim como cantora aqui em Tóquio? Qual foi o início? O que abriu as portas pra você ali pra você falar, não, agora eu vou viver Agora só eu vou de viver música? só disso. Tá. Já tava cantando, claro, ganhando um dinheirinho, fazendo os bailes, ok. E comecei a ficar muito doente, porque o corpo não aguenta, né? E aí eu comecei até a perder alguns shows, assim, algumas oportunidades pela voz, não tá aguentando. Eu falei assim, eu vou com tudo ou nada. E foi mais uma coisa assim, mental mesmo Você é ali. aquelas pessoas que gostam de puxar até o último limite. Até onde você... E nunca tá bom. Sim. Meio bravo isso. Tem que encontrar aquele equilíbrio pra não ficar doente. Eu tô sempre ficando doente por causa disso. Aí, eu fiz o que? Eu falei, vou com tudo, mas eu fui cancelando tudo que não condizia, assim, com a saúde do meu corpo. Fui cancelando da minha vida. Pá. Menos os salgadinhos e os doces. Algumas coisas não tem como abrir mão. Não tem como abrir mão, não. Não tô falando de dieta, não, galera. Não tô falando de... assim, trabalhar muito tarde à noite, sabe? Ficar sem dormir e tal. Claro, a alimentação dá uma melhorada ali e tal. E eu falei assim, eu vou começar a usar minhas conexões que eu tenho, porque é pouco, mas... Você começou a priorizar mais as coisas. Pensar, tipo, o que era prioridade pra você naquele momento de vida. Aí eu comecei a sair de casa. Sabe como a gente se limita, às vezes? Gente, eu tava morando num apartamento de... eu tava morando em um colchão, sabe? Que coragem que eu ia ter de colocar uma maquiagem na minha cara, ir pra um hotel 5 estrelas, tomar um drink num bar e assistir uma música. Em um bar que só pra você entrar no bar já é 2.000 ienes.
Gente, pelo amor de Deus, gente, você não quer nem sair de casa, mas se você quer trabalhar e pagar seu aluguel. Só que eu comecei a entrar na minha cabeça, eu quero estar cantando nesse ambiente, eu quero estar ali, eu quero que o meu trabalho seja esse. Eu queria virar cantora de hotéis, cantora lounge, era o que eu queria. Então, mas eu não entendo nada, gente, eu não sei o que é Ritz-Carlton, eu não sei o que é Grand Hyatt, eu não sei o que é Park Hyatt, não sei o que é Prince Hotel. Eu só sabia o lugar, assim, na minha cabeça. Eu sei que tem esse trabalho em hotel, eu sei que dava pra viver disso, mas a gente não conhecia nada. Eu falei assim, como que eu vou chegar lá se eu não sei nem nada de nada? Aí eu comecei a sair, gente. Saí de casa. Falei, vou ver o que eu faço. Eu tenho que me colocar nesse ambiente de alguma forma. De alguma forma. Isso aí eu acho bacana, que daí você entrou naquele modo de mudar a mentalidade Mudar a e o mentalidade. ambiente. É isso que eu ia Isso falar. é Aquele muito- livro Mente Milionária. Como que é o nome do livro? Eu sou péssima para livros, tá? Para nome, mas eu lembro dos livros. Que ele fala justamente Fala disso. isso. Ele fala, se você quer se tornar essa pessoa, você tem que se colocar nesses ambientes. E é desconfortável, porque nós não somos. Eu A não gente era nem aquela sabe, pessoa. Eu não sou aquela pessoa. É desconfortável. Você tem que se colocar no seu desconforto que vai te fazer crescer. É isso. Se incomodar um pouquinho, mas tendo essa consciência. Sim, sim. Poxa, é um momento da minha vida, vou aproveitar, é parte do processo. Comecei a sair de casa, comecei a assistir outras cantoras que estavam cantando em lugares que eu queria cantar, comecei a me conectar com a galera, eu lembro que uma vez eu fui num desses hotéis, jantei e virei pro garçom, só porque eu queria falar com o garçom, falei assim, eu sou cantora, quem que é responsável pelo booking aqui? Meu inglês já estava melhorando na época, estava muito esforçada no inglês. Quem é responsável aqui pelo booking dos cantores nesse hotel? Poxa, já me passa o nome dos agentes. Quando eu vi, gente, eu tinha 5, 6 agentes, cada um responsável Meteu por a um cara hotel mesmo, diferente. Eu dei 2 meses para mim. Eu estava cantando uma noite por semana num hotel. E eu falei assim, eu já tô em uma noite por semana no hotel. Por que eu não posso fazer 5 noites em 5 hotéis diferentes? Comecei a trabalhar. Caramba. Fui em vários lugares, corri atrás de saber quem que era, que fazia o que, aonde, e esse e-mail, e pedia para os músicos, poxa, pode me indicar ali e tal, tenho interesse. E até que os músicos, teve 2 músicos que sentaram comigo e falaram assim, ó, esses lugares ali, se você não tem ainda, assim, música suficiente para isso, não é seu estilo. Eu falei assim, eu quero trabalhar aqui, eu preciso fazer meu dinheiro, pelo amor de Deus. Eu quero viver de música. Só de música. Como que eu faço isso? Me ajudem. Sentamos juntos, eles passaram a lista. 20 músicas. Metade em inglês. Não falava inglês direito, vamos lá, não cantava música. Você tem 10 dias. Você tem que memorizar isso aqui. Caramba. Você vai subir naquele palco. E você vai cantar, vai ser seu teste. E nessa época que eu fui me conectando atrás, esse músico me pegou pelo braço e fez isso e falou assim, você vai fazer isso. E, Alice, esses ambientes, eles não olham nem pra tua cara. Você sobe no palco, você canta, você serve o seu dinheiro. Sabe? E se você ficar com medinho, tremendo na base, quando você segurar aquele microfone, they gonna eat you alive, né? Nossa. Vão te comer vivo. Falou com essas palavras, entendeu? E eu falei assim, não, tá bom. Ok. Tá bom. Me tranquei na minha casa 1 semana. Estudando. Estudei, memorizei tudo. Essas letras na minha cabeça até hoje. Fui lá, cantei. Peguei o trabalho. Acabou. A partir dali, ele já falou, realmente, vou te apresentar em outros lugares. Acabou. Comecei Então a foi viver. aí que abriu as foi portas. ali, foi ali. Foi ali o início. Interessante por que ele não me assustou com esse papo? Na época nem me Ele assustou. jogou uma pressãozinha ali, né? Botou uma pressão, mas Que pressão, né? mas é verdade, é verdade. Você é a cantora, você vai ficar tremendo na base, pelo amor de Deus, entra lá, sobe lá em cima. Você mostra a música, gente, ela é leveza. Ela é leveza, ainda mais a bossa nova, o jazz. É feliz, assim, no meu ponto de vista, assim, né? Claro que são várias mensagens atrás de cada música tem sua mensagem, mas eu tento sempre passar com muita leveza, né? O show, a música, muita felicidade, independente, né? Se for uma mensagem mais triste ou não, poxa, é arte, né? Aí o que acontece? A minha mãe, quando eu tinha 7 anos, ela falava pra mim, as pessoas estão te ouvindo. Ela dava festinha em casa e me pedia pra cantar na frente dos amigos dela.
Minha mãe. Sempre amou minha voz, amou que eu cante. Minha mãe me deu o maior impulso. Maior fã. Maior fã que tem, a mãe. Ah, sempre, né? Aí ela, dando o maior impulso, ela me pegava, ela falava assim, filha, vem cantar na frente dos meus amigos. Pessoal ali, comendo uma carninha, festando, falava assim, ó, se eles não olhar pra você, o problema é teu. Eles estão aqui em casa pra festar. O problema é deles, né? Não, o problema é você que lute, continue cantando. Você vai ter que lidar com Você que essa seu público. frustração entendi, interna. entendi. Interna, Ah, entendi, o problema agora é seu. entendi. Você não é o centro do mundo. Tá certo, tá Você certo. não é o centro do mundo. Tá. Tem que aprender a lidar com isso, Entendi com errado. rejeição. A minha mãe me colocando ali no meio. Vai Uma cantar. lição de vida já com 7 Já. anos. Minha mãe, forte, firmeza, minha mãe. Canta aqui e eles estão te ouvindo, eles têm ouvido. Eles não te ouvem com o olho. Eles não te ouvem com a cara deles, te ouvem com o ouvido. Estão conversando ali com os amigos, você está cantando atrás, alegria, felicidade, você está fazendo um ambiente mais feliz com a sua voz. É o que importa. Ninguém tem que ficar ali pagando pauzinho pra você, não, Alice. Música é música, pra ser ouvida, pra ser divertir as pessoas, pra, sabe, Ser fazer agradável, um ambiente bom. Eu falei, legal, poxa, comecei, eu falei, poxa, legal. E quando ele falou isso pra mim lá do hotel, né, a pessoa não vai olhando nem pra tua cara. Ótimo. Pensei, ótimo, aprendi. Já tô preparada pra isso, só segurar ali o nervosismo e vai, né? Falei, não tô aqui pra ninguém ficar admirando, né? Não precisa. Tem que ouvir a música e ser feliz, né? Quero trabalhar com isso. Vamos lá. Virei cantora lounge, que é realmente esse rolê. E até o Covid bater, eu vivi disso. Consegui viver como cantora e modelo. Os trabalhos de modelo também caem assim pra gente. Às vezes eu venho modelando. Graças a Deus, né? Consigo alguns trabalhinhos na televisão, umas fotos e tal, muito website, algumas marcas chamam. É muito legal, também através de agentes, né? Pesquisei na internet como que é para ser modelo em Tóquio. E o interessante, assim, pra quem quer fazer assim, trabalho freelance nessa área de modelo, não precisa nem muito do japonês e inglês. Não, né? não precisa, não precisa. Porque praticamente trabalha mais a imagem, entender o básico, porque pra você seguir o que eles estão O falando. básico, dá uma voltinha, Isso, vira pra frente e tal. É um trabalho legal, não é um trabalho que dá pra viver disso, no meu caso, que eu não sou nenhuma top model, mas vê um dinheirinho extra, já consegue comprar um celular. Dá. Vê um dinheirinho extra, já comprar uma calça jeans nova, entendeu? Eu vi, Dá uns tem mimos amigas ali. minhas que fizeram campanha, assim, pra fazer um ensaio de, 3, 4 horas, ganhar 500, 600 mil. Nunca cheguei nesse ponto. Se você Mas- for amém, né? Se você for a principal. Eu também eu já fiz trabalhinhos, mas já, 50 mil, 30 mil. eu já cheguei a ganhar 200 100 mil mil. sendo amém. É. Mas de samba. Sambando. Mas 200 mil que 200 vem, mil, entendeu? É assim, o que vem a gente trabalha. O que vem a gente abraça. É assim É que... um dinheirinho extra, né? Dinheirinho a gente nunca é demais. Não, mas realmente, o que você falou, não precisa falar fluentemente. Não precisa. O básico. O básico. E ser cara de pau, né? Tem que ser Ainda e tem. simpatia. Ai, galera! E é fácil, tem muitos sites que eles contratam modelo aqui, aqui em Contratam. Tóquio. Então Tem, é só a tem, pessoa tem. fazer um cadastro. Tem muita lá e agência colocar também. eles- Pesquisa. muito fácil. É interessante pesquisar em inglês, que a maioria das maioria são em agências inglês. é inglês, né? São agências para estrangeiros. Mas aquele inglês básico também, não tem estresse. Como eu falei, eu não conseguiria viver disso. Não tenho trabalho suficiente para comer e morar com dinheiro de modelo, né? Mas, como um extra sempre vem, né? Uma hora ou outra. E aí, trabalhando de modelo e tal, e cantando ali até o Covid bater. Covid bateu. Gente, fechou tudo, né? Fechou tudo. Fechou os Aqui em Tóquio hotéis, fechou tudo, né? fechou tudo. Eu não tinha mais trabalho. E aí? Aí eu morava no AP de 90 mil, ainda não tava tão mal. Porque, poxa, imagina se fosse 150. É verdade. Entendeu? Eu sempre ali mesmo trabalhando, tipo assim, mantia sempre ali. Gente, o mínimo que eu vou gastar, o mínimo. Entendeu? Sempre com consciência, porque também tava vivendo de música, tá? Mas não dava pra fazer um dinheiro grande, não. Era melhor pra mim trabalhar com música do que trabalhar vários trabalhos de freelancer, né? Porque mesmo, às vezes trabalhando de freelancer eu ganhava até mais. Mas a música, por estar ali, eu sabia que era também um investimento. Podia ganhar um pouquinho menos do que quando eu fazia 30 milhões de trabalhos diferentes, mas era um investimento em mim mesma. Pra continuar na música e ganhando mais ali, né? Vamos dizer assim.
Então, bateu o Covid, fechou tudo, me ferrei. O que eu vou fazer da minha vida? Entrei em pânico, não tinha mais dinheiro. Falei assim, gente, eu amo música, eu quero continuar trabalhando com música. Como que eu vou fazer isso? Mesmo com corona, tal. Não dá pra cantar, tenha paciência até abrir os hotéis. Meu objetivo era ser cantora de hotel internacional. Eu tava montando meu profile, né? Meu currículo de cantora aqui em Tóquio. Vamos lá, tinha hotéis que eu queria cantar, os objetivos. E o meu sonho sempre foi o Maduro, o Grand Hyatt. Infelizmente, até então, na época, eu não tinha conseguido. É um lugar realmente difícil de conseguir entrar, conseguir cantar. Mas fechou, já acabou. Ixi, tô ferrada, não sei o que eu faço na minha vida, tal, pá. Me conectei. Entrou em pânico. Entrei em pânico, fiquei perdida, igual agora. Até falando, não sei nem como continuar. Porque eu fiquei perdida, não tinha direção mais. Imagino. Profissionalmente para minha vida. Gente, não fazia... Gente, perdida! Fez o quê? Falei, vou começar a fazer exercício. Senão vou ficar louca. Senão vou enlouquecer. Não tem dinheiro para fazer passeio. Não tem dinheiro nem para comer. Comia ovo com milho. Verdade. É o mais barato que tinha ali. Feito um ovo com milho para conseguir pagar o aluguel para ter onde morar, né? E eu falei, vou correr na rua. Peguei meu tênis mais velho, coloquei no pé e comecei a correr. Foram 3 meses, corria todos os dias e eu comecei a me sentir muito bem, muito feliz. O esporte ali me ajudou muito na minha cabeça. E eu chegava em casa, tocava um ukulele, cantava, me sentia bem, sabe? Comia meu ovo com milho ali, uma cenourinha, tal, relax. Felicidade mesmo, verdadeira, vindo do coração, sentia, mesmo naquele perrengue. Porque, gente, era um apartamento, não era mais uma beliche. Tá entendendo? Sim. Tá entendendo? Faz toda a diferença. Sim. E eu já tava vivendo o meu sonho ali, da música. Entendeu? Do jeito mais básico, mas tava. E apesar de ter fechado, eu já tava muito feliz. Falei, poxa, fechou tudo, não tenho mais trabalho, mas até onde eu consegui, eu trabalhei. Olha que lindo, eu já falo inglês. Consegui aprender inglês, meu japonês tá fluindo, tá indo bem. Isso eu acho bacana. Comecei você ser a grata por tudo que você conquistou até então. Tem que ser, apesar do perrengue. Porque senão a gente cai, derruba, entra quando aqui, entrou nessa situação na crise do Covid, por exemplo, talvez se você não tivesse alcançado os seus objetivos que você tentou anteriormente, talvez você teria caído numa depressão. Ainda pior. Ou pior também, mas mesmo assim, mesmo com uma situação difícil ali, você resolveu se exercitar. Resolvi me levantar, tomar vergonha na era cara. grata, então assim, isso é uma coisa da mentalidade também. Da mentalidade, que é fácil, gente, ficar sentindo dó de si mesmo dentro de casa. Não vou sair de casa porque é o corona. Se vitimizando, né? Ai, nossa, eu não tenho mais trabalho, o que eu vou fazer, não sei o quê. Minha vida acabou. A gente passa por essas coisas, a gente pensa uma vez ou outra ali, sozinho. Claro. Pensa, mas aí quando você se pega pensando nisso, eu falei pra mim assim, não, o que eu posso fazer pra melhorar? Exato. Você fala, Poxa, eu não mereço isso. Eu não mereço isso, o que eu tô fazendo comigo? Que nem a sociedade, nem o universo, nem o mundo, ninguém nunca fez, nem o ruim que eu mesma tô fazendo pra mim mesma. Como que pode? Se eu não permito que alguém pise em mim, por que eu piso em mim? Entendeu? Esse é o segredo, na verdade. Se eu não me levantar, ninguém vai me levantar. Se eu não estiver fluindo, ninguém vai vir atrás de mim me ajudar a fluir mais, não. Ninguém vai te pegar ali do poço e te botar no arco-íris. A gente tem que, climbing, entendeu? Luta, olha pra cima. E aí, eu fui nesse pensamento e muita luz, muita gratidão, muita felicidade no coração a partir ali do esporte e da saúde mesmo ali, do autoconhecimento, estudando tal, olhando pra dentro, me alimentando ali da forma que conseguia. E eu me conectei com o Renato, meu produtor. Mas foi nessa época que você começou a pensar na hipótese de lançar as suas próprias músicas? Isso aí foi outro processo. Até então. Olha, mais 3 horas aqui de podcast. Estão preparados? Estão preparados? Foi assim. Até então, meu sonho era virar cantora de lounge internacional. Gostaria de viajar vários lugares do mundo, cantando 2, 3 meses aqui, ali, acolá.
O sonho não tinha morrido, né? Tava ali e tal. Eu não sabia, eu não conhecia outra coisa para fazer. Eu não me via fazendo outra coisa. Eu não via outras... Eu não conhecia, né? Esse mundo de artista. Eu conhecia o mundo da cantora, não o mundo de artista. Eu nunca tinha cogitado em me tornar uma artista com músicas originais. Apesar de eu sempre gostar de escrever e tal, nunca passou pela minha cabeça. Vou virar uma artista, vou escrever minha música original, vou lançar. Nunca. Assumo que nunca tinha passado pela cabeça e quem mudou a minha vida nisso foi o Renato. E o Renato, ele veio pra minha vida de uma forma muito bonita, através de amigos e tal. E eu conheci o trabalho dele pelo Instagram, pela internet. Eu falei, poxa, né, que profissional incrível. Que produtor maravilhoso, olha o que ele tá fazendo. Eu ficava assistindo em casa e falava... Eu não entendia nada ainda de lançamento, música original. Pra mim, eu só gostava do que ele tava fazendo ali. Da música dele, do movimento que ele fazia ali na internet, os artistas que ele trabalhava, eu achava tudo lindo. Aí eu falei pra ele, poxa, cara, me dá uma oportunidade, né, de fazer alguma coisa com você, independente do que for, né? A gente já tinha se conhecido um pouquinho antes, não tinha rolado uma conexão um ano, assim, antes do Covid, que a nossa cabeça era muito diferente. Fui acompanhando o trabalho dele, como eu falei, ele trabalha com artistas. Eu nunca tinha pensado em me tornar uma artista. Ele não vai perder o tempo dele trabalhando com uma pessoa que não tem... Essa mentalidade. A mentalidade, pelo menos, parecida, próxima dele, certo? Então, a gente não conseguiu se conectar, a primeira vez que nós nos conhecemos. E aí, mas eu continuei acompanhando o trabalho dele até o Covid, quando eu falei, poxa, realmente eu quero trabalhar com esse cara. O que eu posso fazer? O que eu faço para trabalhar com esse cara? Que pessoa incrível. Aí ele falou, cola aí no estúdio, né, tal dia, vamos fazer então One Day One Music, que eu pedi, é um projeto que ele fazia uma música por dia, né, uma música em um dia, com os amigos dele e tal, durante o corona, no estúdio, tal, certinho, tudo fechado. Eu falei, poxa, me dá uma oportunidade, deixa eu entrar de convidada em um dos episódios, né. Ele me liga, ele fala, pô, tá fazendo o quê? Cola aí. Né, eu fui, o Gado tava lá, o rapper brasileiro, né, tava lá também, são amigos, trampam juntos. Cheguei lá, poxa, a música já tava pronta, sabe? Falou, Alice, pô, canta isso aqui, grava aí, faz, tal. Tem até um episódio lá no One Day One Music, Alice Gado, One Day One Music. E a gente fez, foi a primeira vez trabalhando com eles, o Thiago, o Renato e o Gado junto e eu. Eu lembro dessa época aí, que foi a época como que eu vim pra Tóquio, eu tava começando a cortar o cabelo do Gado. Olha, foi bem nessa época. Eu te vi também lá no Instagram dos meninos. Aí, eu lembro. Aí o Thiago falou pro Renato, poxa, cara, ela canta. Canta, né, cara? Porque até então ele só tinha visto um vídeo meu, assim, cantando, né, desafinando muito, sabe? Vídeos no celular, poxa, cantando muito desafinada. Tava falando, pô, desafinada, Dos menina. bastidores ali, que a gente não mostra pra ninguém. Poxa, desafinada. Aí eu falei assim, me dá uma oportunidade, né? Me afina aí nesse computador. Faz a mágica. Poxa, cara, come on. Vamos lá. Tanto que até virou piadinha interna esse negócio de eu ser desafinada, eu conto pra vocês. Aí o Thiago falou, poxa, ela canta e tal. O Renato falou, pô, canta, né? O Gado falou, pô, legal. Vamos trabalhar mais e tal. Aí eu e o Renato, a gente começou a conversar mais. E foi fluindo, pouco a pouco, o nosso trabalho. E eu ia pro estúdio, a gente trocava uma ideia. Durante o corona, ele também passando perrengue, eu passando perrengue, tal. E vamos nos conectando como seres humanos. Tanto que hoje ele é meu melhor amigo. Nós somos sócios, assim, né, como artista e produtor, mas ele também é meu melhor amigo, eu considero ele meu irmão mais velho. São meus irmãos, ele e o Thiago. Não tem quem tire isso da gente mais. Eles são minha família aqui no Japão. Isso já é de coração, assim. Independente se a gente trabalha junto ou não, virou isso mesmo, nos conectamos de uma forma, assim, surreal. E aí, ele me explicava, Alice, a diferença, né? Poxa, você tá começando a lançar suas músicas originais agora, a gente tá se divertindo, mas isso aqui não é diversão, né? Lançamento por lançamento não faz sentido para mim também, como profissional. Eu quero saber o seu objetivo, quero saber o que você quer para sua vida. Eu acho que você tem um potencial muito grande de se tornar uma artista. Tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, melhorar, mas eu vejo um potencial muito legal em você, pois você é uma pessoa bem criativa e tal. Veste bem a roupa, né? Vamos colocar assim. Veste bem a roupa de artista. Aí eu falei, vamos pensar, deixa eu aprender um pouco, dar uma pesquisada, uma estudada. Qual é a diferença, né? De artista, o que é isso? Fui atrás, aprendi, dei uma estudada, cheguei nele de novo.
depois de 2 lançamentos oficiais, o Saudade Bobo e Quanto Tempo, como Alice Cavalcante, que era o meu nome antes, né, no online. Cheguei nele e falei, poxa, cara, realmente eu quero me tornar uma artista, quero trabalhar com você, eu amo a bossa nova, eu sei que você é um cara que trabalha muito com música pop, poxa, ele faz uns beats muito legal, né, um cara moderno, né, no som dele, na sonoridade dele. Pô, vamos fazer um negócio assim, um som novo, né, trazer a sua sonoridade, né, o meu jeito de cantar bem brasileiro. Ele, poxa, Alice, tudo que eu queria, né, ouvir. Legal. Ele começou, ele falou assim, vamos escolher as músicas, tal, vamos ligar pro Thiago, vamos se reunir no estúdio, escolher as músicas, tal. Escolhemos a Summer Samba, porque é uma música que todos os japoneses amam, que eu conheço, assim, que vem nos hotéis, que falam comigo, canta Summer Samba, famosona, samba de verão, sem erro. Você começa a cantar, todo mundo olha e começa a sorrir. Esse papo aí de que ninguém ia ficar olhando também não era não, hein? Todo mundo olha, sorri, alegria. Eu adoro cantar nos hotéis. Tipo, vão te comer viva. Pressão que não aconteceu comigo. Foi só alegria, me conecto com a galera, os japoneses vêm, voltam. Poxa, só alegria também nos hotéis. Né? Tanto que eu consegui escolher as músicas também baseado nisso, né? Pro meu primeiro EP, o City Bossa Live em Tóquio. Começou assim a ideia do primeiro EP, essa transformação de cantora para artista, vamos colocar assim. Com o Renato ali, o Thiago me influenciando. Poxa, Alice, tem que prestar atenção qual o material da roupa que você está usando, passa uma informação, uma imagem, o jeito que você canta e tal, tem que estar tudo sincronizado. Um artista é um pacote completo, né? Você tem que prestar atenção em cada detalhe. Então, eles foram dando ali os passo a passo. Pra mim, foi muito divertido. Summer Samba, japoneses amam. Não tem um que não olha quando começa a cantar no hotel. Garota de Ipanema, tem que ter o clássico. Tem que ter o clássico. E a nossa música que a gente escolheu pra gente, a Desafinado. Porque eu falo pro Renato que ele me chamava de desafinada. Então eu cantei desafinado pra ele. E a nossa, a música que a gente sempre abre nos nossos shows, assim, a maioria dos shows. Se você disser que eu desafino amor, saiba que sem mim, imensa dor, alguma coisa assim. E aí eu sempre, quando eu tô cantando nos shows, a gente dá uma olhadinha um pro outro e dá aquela risada. A piadinha interna. A piadinha interna do show. Então, temos essas 3 bossa nova ali em estilo City Bossa, que foi como nós chamamos esse nosso jeitinho ali de mesclar a música brasileira com o pop, né? City Bossa, vindo da referência do City Pop e da Bossa Nova, o nome. E a Garota de Ipanema, poxa, ele mandou o primeiro arranjo, ele falou assim, gente, é isso aqui, o que vocês acham? Olha a ideia. E aí o Renato, ele criou essa sonoridade, colocou a minha voz, colocou a guitarra do Thiago ali, e a gente começou esse movimento ali do City Bossa. A partir disso, dessa conexão de eu quero trabalhar com esses meninos, o que a gente pode fazer juntos de diferente? É isso. Querem trabalhar comigo? Queremos. Vamos fazer um negócio diferente. Primeiro EP saiu com essas 3 e 2 originais. Uma escrita pelo Renato em inglês, chamada No Darkness Anymore, que é sobre sair dessa escuridão que a gente entrou durante o corona, né? No meu caso, eu sinto muito que foi durante o corona. No caso dele, ele escreveu um outro momento da vida dele e tal. Mas todos nós sempre passamos por esse momento de dificuldade uma vez ou outra na vida. Você tá ali, ó, no fundo do poço, você tem que sair disso, gente. Sim. Essa música é sobre essa motivação. Sobre encontrar essa luz, né? Dentro de você pra sair dessa depressão, dessa escuridão e tal. Essa música. E a Você Quer, que é uma música romântica que eu escrevi em português. Os meninos também me ajudaram a escrever ela, me ajudaram com a melodia, tudo. Fomos pra Ishikawa, escrever a música, tal, numa viagem nossa, tal. Muito legal. Então, fomos construindo o nosso primeiro EP, City Bossa Live em Tóquio. Filmamos aqui em Tóquio, lançamos, né? Mas antes de lançar, quando ele estava editando o meu primeiro EP, ele estava tendo uma reunião de gravadoras, assim, dentro do estúdio dele. Tava rolando ali. Tava rolando ali e ele estava editando o vídeo. Eles falaram, o pessoal da gravadora, quem que é essa garota aí? O que você tá trabalhando aí, bro? Né? Tal, né, cara? Tal, o que você tá trabalhando aí no seu computador, tal? Depois da reunião, acho que vocês estavam tomando um café, alguma coisa, não sei, rolou um papo, recebo uma ligação, Alice. Tô aqui com os amigos meus da gravadora, tal. Eles estão perguntando se você quer lançar o EP. Até então a gente tinha gravado só pra lançar no YouTube mesmo, pra falar, estamos fazendo um negocinho aqui diferente, né? O que você acha de lançar pela Virgin Music, Japão? Caramba. Pela gravadora, né, britânica, que abriu a sede deles aqui? Eu falei... eu tô virando artista! Você se sentiu intimidado quando
Quando rolou essa proposta, no caso... Ah, não pensei 2 vezes, não Sério? senti nem Já nem senti encarou? nada. Só senti vai. A oportunidade pega. Depois você vê, ó, pega. E Animal, aí animal. o que tem que fazer, você faz. Entendeu? Tá certíssimo. Se não for pra você, não vai vir. Aí, Totalmente. eu penso assim, aí se eu não der conta, vai embora, enxoganar, mas dá o melhor ali pra dar conta. Vamos lá. Transformar essa oportunidade em outras oportunidades. Virei artista Virgin Music Japão. E mais trabalho, porque daí tem que montar um perfil de artista, uma história de artista. E graças a Deus, os meninos já conhecem muito bem esse caminho, né, para me darem uma direção muito legal e tal. Então, foi ali e fazendo música, lancei Plastic Love, da Maria Takeuchi, uma música city pop, que nós colocamos ali um pouquinho da nossa bossa, um pouquinho do nosso Brasil, e lançamos a nossa versão, eu cantando em japonês, meu primeiro lançamento em japonês. E a partir daí foi lançamento atrás de lançamento, fomos pro Brasil, gravamos lá, voltamos para cá, lançamos a partir daqui, com músicos incríveis no Brasil. Cada projeto, uma realização de um sonho diferente. Sonhos que eu nem imaginava que eu tinha. De eu estar vivendo aquele momento, eu falei assim, isso aqui vai além do que eu já sonhei pra mim. Porque o seu objetivo, como você disse pra gente, era ser uma cantora de lounge. E viver de da repente, música, né? você Viver da estava se vendo numa música. posição que você estava se tornando Você teve a oportunidade de se tornar uma artista. Uma artista, que E eu acho nunca que tinha você pensado nunca nisso. cogitou, né? Pelo que entendi até agora. Isso. Tipo assim, eu queria só viver de música. É o que eu quero hoje. Eu só quero... Gente, eu quero viver de música. Quero viver de música. O sonho é esse, viver de música. E hoje eu quero viver da minha música original. Entendeu? Hoje eu vivo de música. Eu virei cantora residente no Maduro. O bar que me incentivou a começar a cantar a bossa nova. O que era o seu objetivo, né? Que era já era o meu sonho impossível. O meu sonho inalcançável. Já virou realidade ali. Depois Legal. do corona, eu tive a oportunidade de entrar como cantora ali. Eles falaram, poxa, a gente gosta dela, pode ser residente. Virei cantora oficial ali, residente, Você cantora acha residente. que, tipo, não sei se você acredita em lei de atração ou pensamento 100%. positivo, porque, como você diz, você colocou isso como objetivo e hoje você se vê lá dentro. Você acha que essa sua positividade te ajudou a chegar lá? 100%. Não só a positividade, mas como também ter passado por tantas dificuldades e ter encarado as tristezas. Ter encarado a depressão, a escuridão, as tristezas, entendido como que funciona aqui dentro, saber lidar com isso, saber sair disso. E Saber transmutar tudo isso, né? Foi uma lição de exatamente. autoconhecimento pra O você autoconhecimento. Mas isso. também correr atrás. Correr porque atrás. Foi ali, né? Sim. O garçom. Não, Correr a atrás. trajetória foi... E estudar, correr atrás, conectar com o máximo de pessoas, assim, possível. E também trabalhar trabalhar em uma forma você, correta. pra você ter o que oferecer. Sim. Porque Tá se aprimorando, se né? aprimorar, pra ter o que oferecer, pra ter o que entregar ali num trabalho, pra ter o que levar pra vida das outras pessoas, dos outros músicos, e pra poder receber também. E sabe? se tornar um profissional qualificado, como você disse, né? Porque aqui no 100%. Japão é que eles, sim, levam em consideração. Não, isso aí é o... Que isso faz toda a aí, diferença. isso aí... Não, Na isso verdade, é o básico, né? Mas É tem bom muitas falar. pessoas que não levam muito a sério isso aí. Falam, se eu chegar 5 minutos atrasado, não vai ter problema. Tem problema, sim. Faz Oh, muita Tem diferença. problema e muito. vai perder a próxima oportunidade. Tem problema, faz perder a próxima oportunidade. Eu tô cansado hoje. Não preciso ser simpático com ninguém. Tem problema. Vai te fazer perder a próxima oportunidade. A gente tem que levar amor e felicidade pro próximo. Pra gente poder receber também. A gente não pode chegar num lugar querendo só ganhar, ganhar, ganhar. Que isso aí acaba... Eu penso assim, né? É o meu jeito de pensar e até hoje, graças a Deus, vem funcionando. E aí, depois do Covid, trabalhando muito em mim, trabalhando muito com os meus amigos, aprendendo muito, 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 muito. Renato, Thiago, o pessoal, poxa, nossos amigos ali, a gravadora, ensinando muito, dando muito suporte. Maduro. Hey, venha trabalhar com a gente, com certeza. Hoje vivo disso, sou cantora residente lá e continuo trabalhando. Então, já um sonho ali concretizado. Vivendo do sonho. Ui, que coisa linda. E não parou, né? Agora Não, eu cheguei num momento... teve outro sonho.
cheguei num momento... Exatamente. Cheguei num momento... a gente ouve muita coisa negativa. Como eu falei, a gente liga o botãozinho aqui de ignorar, mas às vezes é difícil, né? Ouvir muita coisa negativa. Suas músicas originais têm que ser hobby. É um sonho impossível você ficar famosa, conseguir viver disso. Gente, é um impossível quase, né? Mas também era impossível pra eu virar cantora lá no Grand Hyatt. Era impossível pra mim, um garota que não falava nada. Há quantos anos atrás? Era impossível, né? Você me conheceu. Gente, eu não tinha um vestido. Eu não tinha um vestido pra poder vestir, uma maquiagem. Eu não sabia me maquiar direito. Sabe, chegar num lugar, pegar um microfone e falar: boa noite, eu sou a Alice, do Brasil, cantar uma bossa nova aqui pra vocês hoje, vamos se divertir, alegria, uhul, yes, garota de Ipanema. Gente, não existia isso. Ainda mais em japonês e inglês. Se nem em português existia. Então, é sobre isso. O sonho, ele pode ser um sonho difícil, mas impossível não existe. E eu até fiquei um pouco mais baixo astral, até rolou assim, de, poxa, será que eu tô errada? Será que eu tô fazendo errado? Poxa, eu tô colocando todo o meu coração agora na minha música. Muito questionamento não para. Na minha música original, eu quero viver disso, eu quero virar uma artista. Quero viver de música original agora. Tô vivendo de música agora, eu quero de música original. E como é que rola a criação dessas músicas? Da onde vem tanta inspiração? Do dia a dia, das nossas próprias experiências. Inclusive, o nosso último lançamento Parapá é sobre overthinking, é sobre pensar demais. Quem ouvir Parapá vai entender muita coisa do que eu falei aqui hoje. Para de pensar mais do que precisa, foca onde está e bora seguir a vida. É uma parte do verso. E é sobre isso. Porque pensar demais te trava. E eu me senti travada por alguns meses. Deixa inativo, né? Quando eu conquistei esse sonho de cantar no Maduro e estar vivendo ali disso, é um conforto, vamos dizer assim. É trabalho, tá ali trabalhando, né? Tem que tomar cuidado da voz e tal, é um trampo, cansa, mas é um conforto aqui na cabeça. Alcancei meu sonho, caraca, que incrível. E agora? Só que eu já estava trabalhando, né, como artista. Só que e aquelas pessoas falando, tá errado. Será que tá errado? Será que tá... E eu começo a pensar. Eu quero fazer a coisa certa. O que é certo? O que é errado? Eu não sei. Escrevi Parapá. Legal. O processo. Escrevi Parapá, levei pro Renato, mudamos mais umas palavras, fizemos Parapapá e rolou. O Renato falou assim, vamos lançar, entendeu? Lançamos Parapá, nossa primeira assim, música depois de um tempão sem lançamento, porque a gente tava assim, né, fazendo vários shows e tal. Eu falei pra ele, cara, a gente precisa lançar. Ele falou, precisamos ali lançar Parapá. E aí eu peguei tudo esse negócio sobre sonhos, assim, porque eu passei por uma coisa na minha cabeça muito pesada esse ano, sabe? Sobre sonho. Por estar vivendo de um sonho, estar correndo atrás de um outro sonho. E ser um sonho muito impossível, né? Virar uma artista famosa. Estamos correndo atrás desse sonho, não só eu, mas a minha equipe. Né? O meu sonho é o sonho deles, eu quero ser uma artista famosa. Não, nossa, eu vou ser famosa. Não! Gente, é o mínimo pra gente poder viver da nossa música, sabe? Pagar a mesma coisa de antes é agora. Não mudou. Mudou o sonho, mas o objetivo é viver disso. Sabe? É se conectar Ainda com segue. pessoas. É continuar fazendo o que a gente faz, com amor. E aí, eu escrevi outra música. Em inglês ainda. De um momento também, evolução. de um momento bem... De um momento, assim, de sonhos. Eu falei, qual que é o meu sonho? Eu sentei comigo mesma e falei, tô vivendo de um sonho. Qual que é o meu... Eu sou uma artista. Eu quero ficar famosa, quero ganhar um dinheiro, quero viver da minha música original. Mas por quê? Qual que é o sonho? Qual que é o objetivo mesmo, o sonho? Sabe? O sonho. Porque é tudo meio assim... Quê? Sentei, pensei comigo mesma, coloquei ali no papel uma música chamada Sonhos. Dreams. E aí, essa música vai ser lançada daqui a alguns dias, dia 8. Hoje a gente tá gravando o episódio. Daqui 3, 4 dias, depois agora da gravação. Hoje é 5, né? 3 dias. Daqui 3 dias sai o lançamento, né? Do dia 8 de novembro sai o lançamento do meu próximo single, que veio disso. Essa confusão ali de... Tô vivendo o meu sonho, mas eu tenho outros sonhos. Qual que é o sonho? O que eu faço? É impossível, não é?
mas eu já conquistei o impossível, que era impossível na minha cabeça Sim. antes, eu consigo conquistar. Então, qualquer coisa. Escrevi essa música, Dreams, e fala na música, eu estou vivendo o meu sonho. Esse é o refrão. I'm living my dreams. I'm living my que dreams. legal. Vem, Então, vem disso. Então, Que é a inspiração vem do dia a dia. autoral Vem do Tudo dia a que dia. você Tudo. passa, das suas Própria experiências. experiência. Muito Sim, legal. vem disso. Eu tento levar de uma forma genuína mesmo ali. Sim, Que isso eu acho acredito muito que bacana. todos nós, como a gente hoje aqui mesmo no post, a gente tá conversando, poxa, o que eu vivo, ele vive, você vive muito parecido, as emoções muito parecidas. Nosso caso é demais até, né? Eu e o Sandro, Dois poxa, piscianos, a gente parece que é a mesma Pera, vida. vou entrar astróloga. O pior Dois, que foi- o dois pior que- piscianos. O pior é que foi em 2019 que você começou seu processo como artista, a transição, e eu foi em 2019, quando eu vim pra Tóquio, eu comecei a transição pra barbeiro também aqui em Tóquio. Nossa, Então, assim, foi nossas tudo- experiências são muito parecidas, é loucura. E aí eu pensei, poxa, então eu tenho que escrever, eu tenho que cantar o que eu passo de verdade, né? Porque daí as pessoas que são parecidas comigo provavelmente vão se aproximar, vão se Vão se conectar, conectar. e vamos criar ali uma conexão verdadeira, né? Com as pessoas que ouvem a minha música. Então esse é o meu objetivo agora, né? Essa conexão realmente e manter as coisas muito verdadeiras, muito genuínas e sempre tá passando uma mensagem realmente que venha Do coração. Do coração, ser verdade, honestidade, sempre ali, na nossa música, né? Na paixão ali também, a nossa paixão. E sonhos, Dreams, minha próxima música, é disso. É sobre eu estar vivendo o meu sonho, mas ainda estar buscando conquistar o próximo sonho. Outros sonhos. Outros sonhos. A gente nunca tem... Massa. Sonhar sempre tem que estar rolando. Tem que Nunca estar rolando. nunca Não, pode nunca parar. para. Não pode parar. E foi uma coisa que eu me cobrei esse ano. Eu falei, não para de sonhar. O porquê do... Às vezes eu tenho medo, como artistas, a gente tem uma expectativa. Às vezes da noça família, às vezes dos nossos amigos, às vezes do nosso time, às vezes... Cada pessoa diferente, né? É uma expectativa. As pessoas começam a sonhar pela gente. Nossa, mas você canta tão bonito, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Nossos próprios fãs, assim mesmo, começam a sonhar pela gente. E eu tinha muito medo de estar abraçando um sonho que não era meu. Porque, às vezes eu tô me sentindo assim, pesada, porque eu tô abraçando um sonho que talvez não seja meu. Então eu precisei desse momento de autorreflexão e tal. Graças a Deus não tava abraçando um sonho que era meu. O sonho é meu mesmo. Um sonho enorme até. Sua Eu tô. autorreflexão deixou tudo bem esclarecido. Deixou esclarecido. Tá certo, você sonha isso mesmo. Esse é seu sonho, corre atrás, mulher. E aí. Eu escrevi essa música e eu amo música eletrônica, sempre gostei. Canto bossa nova, canto MPB, canto jazz, tal. E eu agora construí essa base com Alice, com o projeto City Bossa, tal. Só que agora nós vamos caminhar para uma nova Alice. Uma Alice que o pessoal não... Estou em momento de transição. Agora que eu construí essa base como artista, me tornei uma artista. Graças a Deus, a equipe é tudo boa, aquelas... Isso que eu achei incrível, Trabalham porque, muito. assim, você comentando com a gente, você tá, além de fazer toda essa transição, você saiu da sua zona de conforto, que era a Sempre. música bossa Brasileira, nova, né? música Música brasileira, brasileira. e agora tá indo pra um outro estilo. Outro estilo. Que não era, assim, o seu conforto ali, né? Então, Sempre buscando, sempre saindo do conforto. Foi pra sempre inovação. buscando... sempre. Porque a gente, como ser humano, a gente vai mudando. Sim. Por que a nossa arte tem que ficar parada? Sim. Não, você é isso Totalmente. aqui, como cantora. Se colocando dentro de caixas, né? Para Não. com isso. a Nós gente- somos seres humanos, nós somos seres artistas, cíclicos. Temos que... Movimento. Tem, Movimento. sempre. Também acredito nisso. Ótimo, E- porque eu sigo você no Instagram, eu sigo todas as suas dicas, suas stories, eu também fico de olho lá. Deixa eu ver fico agora. de olho. Que bom, nós estamos fazendo certo, estamos Acompanhando. seguindo certo. E aí agora nessa transição um pouquinho mais pra música pop, sempre levando ali a nossa percussão brasileira. O meu jeito de cantar, gente, não tem jeito. Eu sou brasileira, a minha assinatura tá na minha voz. Posso estar cantando o idioma que for, eu canto igual a brasileira. Eu acredito que isso não vai mudar. E se for mudar, não vai ser tão cedo. E a Dreams, eu tô cantando ela em inglês, escrevi ela em inglês, mas, querendo ou não, tem as percussão brasileira lá. Vai estar linda demais essa música. Eu tô ansioso. Eu tô muito ansiosa para lançar ela. E ela tem tudo a ver com tudo que a gente tá conversando aqui hoje também. Legal. Então,
as músicas vêm disso, das experiências. Das suas vivências, né? É, Tudo que tu tá vivendo. e as minhas músicas me motivam. Então, às vezes eu escrevo uma música que ela é uma música que eu preciso ouvir. Sabe? Uhum. Eu falo assim, é uma música que eu escrevo que eu preciso ouvir para aquele meu momento. Então, a Dreams veio assim, a Parapá veio assim. E eu acho legal, sim, claro, você já falou que o seu objetivo é gerar essas conexões Conexões. com o seu público, Sim. com seus fãs. Mas assim, para quem tá conhecendo a Alice agora e para quem já te acompanha, qual mensagem você deixaria assim para os seus fãs, para o que tá vindo por aí, daqui pela frente? Gente, que difícil. Calma. Mensagem. É uma pergunta-responsa. Ai, meu Deus, que pesado. Quem sou eu, gente, pra falar pra vocês fazer qualquer coisa? Aquela a mais perdida que tem. Não, para os seus fãs que estão chegando agora, estão conhecendo a Alice, assim, o que você... É. Ou para aqueles que querem entrar nesse Na meio música. também. Não, gente, que cada um tem o seu timing, cada um tem o seu... Cada um tem o seu time ali, cada um tem seu tempo, né? Pra se movimentar, né? A respeitar o próprio corpo, respeitar o próprio tempo. E autoconhecimento. Eu acredito que o autoconhecimento é a chave para qualquer negócio que a gente queira fazer. Concordo 100%. Seja isso no profissional, seja isso no emocional. E a minha mensagem é que eu prometo para os meus fãs e para os meus futuros fãs e para os meus amigos e o meu time e todo mundo que está se esforçando tanto e me dando tanto suporte para fazer esses sonhos aí acontecerem, se tornarem realidade, é que eu vou sempre estar buscando me aprimorar e me conhecer melhor para poder transmitir para vocês o meu melhor, independente. Às vezes o meu melhor de hoje é melhor do que ontem e o melhor de amanhã é o melhor de hoje. É isso que eu quero, é isso que eu prometo para vocês que eu vou continuar buscando e entregando nas músicas, nas performances. E nós somos feitos de erros e acertos, né? Não prometo ser perfeita, não sou perfeita, nunca serei, graças a Deus. Que as nossas imperfeições, elas nos fazem lindos. E então não prometo perfeição, mas prometo muito esforço, muito trabalho. Continuar trabalhando muito. Caramba, que mensagem maravilhosa, hein? E espero que vocês também, hein? Tô assistindo o Instagram de todo mundo aqui. Tá de olho, não tá de olho. Não hoje por quê, hein? Eu preciso das dicas aí, minha gente. Sandro não foi treinar hoje porque cadê a fotinha do treino? Tá vendo, Já não é a Sandro? primeira pessoa que me Tá cobra. vendo? E deixa eu ver uma coisa que você tá falando um pouco mais cedo, que a gente acabou nem concluindo, que eu falo demais. Tomara que não tenha ficado muito confuso. Alan Gambatê, né, na edição. Que às vezes eu falo, fica tudo muito confuso. Desculpa, gente. Quando eu e a Adriana, a gente começou a trabalhar junto, a nossa manager, eu não falava japonês, ela escrevia palavra por palavra pra mim, no caderninho, que eu sempre levava um caderninho. E esse processo eu passei por esse mesmo processo agora, me tornando uma artista, de estudar até o que você vai falar para as pessoas. Você tem que subir no palco, não é só cantar. Bom, vou começar a cantar aqui, já era. Tem que ter essa conexão. Então, a Kyoko, a manager, ela falava, sobe no palco, pega o microfone. Não vai entrar cantando, não. E ela fala até em português, ela com fala a gente. umas palavras. Fala em português com a gente. Não! Pega! Minasan! Konbawa! Ou Minasan. Ela, as pessoas! Ok. Minasan, tá certo. Tá certo. Minasan, Konbawa! Ipanema Musume, Oyukuri Kite Kudasai. Aí eu nem sabia que era Kite, nem sabia que era Musume, só sabia que era Ipanema. E foi assim que começou, gente. E agora, como artista também, quando eu tenho o meu show com as minhas músicas originais, apresentar uma música antes de cantar ela. Perguntar pra galera, e aí, como que tá aí? Como que tá o seu drink e tal? Gente, são coisas tão simples que às vezes a gente faz no palco que as pessoas nem percebem quanto difícil que foi pra gente conseguir até... Porque eu não tenho muito senso. Às vezes, precisa fazer isso? Não sabia, não sabia de nada. Comecei literalmente do zero. Nesse ponto de pegar um caderno e escrever a minha próxima música é Garota de Ipanema. Por favor, escutem com muita calma e aproveitem. Nesse nível, não sabia falar isso.
Então foi disso, começou ali, com a Adriane falando, tá bom, tá ruim, olha tá onde legal, chegou tá agora. detalhe. E agora o Renato também. Alice, fala aí alguma historinha, conta a historinha, poxa, você tem tanta história pra contar, cara, conta aí como que foi que você escreveu essa música pro pessoal, apresenta os meninos aqui, né, o pessoal da banda direito, não fica só falando nome e pula, fala com calma. Gente, demorei 1 ano, 2 anos pra conseguir pegar o microfone e falar com calma. Até hoje não falo com calma, mas o mínimo de calma possível pra pessoa entender. Em português é assim, imagine quando eu começo a falar em japonês, alguém entende alguma coisa. Sai. Sabe? Então é sobre isso, sobre ouvir o que as pessoas que você trabalha junto, seus amigos, ouvir e saber o que vem pra somar pra você. E se rodear de pessoas que admiro. Eu admiro essa pessoa, eu vou chegar na pessoa e falar, poxa, te admiro, me deixa fazer parte aí da tua vida de alguma forma, Legal. do trabalho, tal. E a partir dessas conexões, É o que vai fazer toda a diferença. E eu concordo 100% que comigo também foi. Foi igual. Não, o Sandro nem tá falando nada aqui, eu tô falando tudo já. Incrível. E ele pensa igual, que ele passa pela mesma coisa. É. Não muda. Só muda que são trabalhos diferentes. Mas o sofrimento é o mesmo? Então o pessoal do público vê, né? É o mesmo. É o mesmo perrengue. E tem mais alguma observação, André? Não. Gente, deu pra entender? Tá ok? Totalmente, tá ótimo. Super. ok. Você falou super devagar hoje. Incrível. Ai, hoje. Se eu falei devagar hoje, gente. E hoje, pra quem quer te encontrar, Alice, pra assistir seus shows, você tá se apresentando no Maduro, no Grand Height. Fica lá em Iropong Hills, isso? Isso. Certo. E suas redes sociais também, né? Nas minhas redes sociais, eu tô sempre postando lá. Hora ou outra a gente tem showzinhos nossos, das músicas originais. Qual que é o seu @? @Alice Citybossa. Alice _Citybossa. Engraçado, o Sandro, uma vez a gente saiu, aí eu tava na rua assim, aí o Sandro chega, e aí, Siri? Porque me chamando de Siri, por causa do Siri Bossa. Siri Bossa. Siri Bossa. Virou o @Alice Citybossa do nosso primeiro projeto, né? O Citybossa, ali com o Renato e o Thiago. Ficou, não tem jeito. E a partir de agora vamos fazer os lançamentos eletrônicos também, pop. Português, inglês, japonês, muita novidade. Eu tô sempre postando tudo no Instagram, mas no Instagram é a rede social que eu uso com mais frequência. O trabalho ali, né? Sim, pra divulgar o trabalho. Quem também quiser contratar show e tal, também pode mandar mensagem pelo Instagram. E aí, galera? E aí, por favor, gente. E aí, eu tô cantando lá no Grand Height, né? É a nossa bossa, jazz, algumas músicas, né, em inglês, muito português. Quem quiser vir ouvir uma música brasileira, que tiver pedidos de música, quiser mandar também aí pra mim, ó, tô indo tal dia, quero ouvir tal música. Quem quiser impressionar a gatinha também, o date ali, é um lugar bacana pra um date, né? Romântico. É um lugar Fica a bonito, dica. é um lugar bonito, é um lugar chique. Lá é chique. É garantido que você vai ganhar o coração. É chique lá. Quem gosta de fumar um charuto, é um bar de charuto. E vai uma galera fumar charuto. Quem quer mudar um pouco a mentalidade. Tá nesse ambiente mais... quem quiser começar a fumar charuto. Não, mas é sobre isso, tipo assim, é o que a gente falou, né? Sobre isso de mudar a mentalidade. Às vezes o seu objetivo é virar um bartender em um bar de luxo. Vai lá pra ver como funciona, né? Gente, você é um brasileiro que quer virar um bartender, né, tal, usando a gravatinha lá. Bom, o pessoal lá, o serviço do bar é incrível. Sem erro. Entra no bar, você já se sente assim em casa. O pessoal recebe muito bem. O serviço é excelente. Excelente. Então, para quem quer trabalhar em hospitalidade, né? Garçom, bartender, essas coisas assim, recepção. É importante estar visitando esses lugares, conhecendo. Quem quiser ser cantora, quem tem curiosidade, poxa, vai lá, assiste, dá uma olhada. Vai em outros também, tem tantos lugares legais. Quem tem interesse em charutos, em bebidas. Poxa, é um ambiente bem... E quem quiser levar o date também. Que é um lugar legal pra date. Tem uns coquetel bonitinho. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica. E se quiser, ainda vou na mesa dar um oi lá, falar, ó, esse aqui é meu amigo, hein? Esse aqui, ó, gente boa. Faz um pedido pelo direct ali. Vem falar que eu sou friends, que eu sou gente boa pra ela falar, ó,
Ele é gente boa, tá falando bem dele. Legal, legal. E Tô você? brincando, tô brincando. E quem quiser fazer um mapa pra ver se bate com o date, com o rolinho, me encontrem. Xande, ó, Arroba Adriana Tsuno. mapa astral garantido. Mapa de sinastria, pra ver É. se rola Olha, aí os dois. Tô precisando, tô precisando. E pra você que vai lá assistir a Alice, lá no Maduro também, pra ir pro date, pra dar aquele talento no Opa. visual, Ó, ficar com o cabelinho na régua, a barba bem alinhadinha, só entrar em contato, meu que o arroba Sandro te deixa mais Sanusi. lindo. E é isso aí, galera. Acho que por hoje é só. Foi uma conversa incrível. Eu cortando o Sandro a cada 5 Muito minutos. inspiradora. Desculpa. Mas foi Foi- mais uma história super inspiradora Ai, mesmo, gente, cara. que uma honra pessoa vocês que me tá, receber Não, a gente aqui. que tá agradece. crescendo cada vez mais. A gente vê sua Ai. evolução e tá Gente. fazendo parte, Muito, contando um muito. pouco sua história aqui pra Ai, gente, significa vocês que significam muito, e sabe, né, sem vocês não tem como chegar em lugar nenhum sem nossos Imagina. amigos, sem o suporte da nossa comunidade. Então eu fico muito Isso é feliz importante. de ter a comunidade brasileira me dando tanto suporte, vindo nos shows, fazendo pré-save das minhas músicas. Importante. Tocando as músicas nos restaurantes, nos bares. Então, assim, realmente, eu fico muito grata por vocês abrirem o espaço, por vocês estarem sempre acompanhando no Instagram, sabe, dando todo o suporte. E o que precisar também, que eu puder ajudar, estamos Tamo aí, aí. estamos aí, é sobre isso. É isso aí, galera. E muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. É muito importante pra gente que você já deixa aquele like se você gostou dessa entrevista. Já comenta, deixa seu comentário aí embaixo o que você achou, se vocês se identificaram. Já se inscreva no canal também. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, lá no @Tokyo_Minds. E compartilhe com seu amigo para ajudar eles a evoluírem também da mesma forma que a gente está evoluindo. Porque o nosso objetivo aqui é não apenas fazer um podcast para vocês acompanharem, que a gente fala sobre assuntos aleatórios. Nós trazemos pessoas aqui que, assim como eu, a Adriane, a Alice, que veio do Brasil com um sonho e aos poucos, assim, batalhando muito, conseguiu estar realizando um passo de cada vez e está chegando aonde ela sempre sonhou. Então é aquilo, somos pessoas comuns em busca dos nossos sonhos. Então, Exatamente. se vocês aí se identificam, já compartilha com um amigo e vai ajudar demais a divulgar o nosso trabalho. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.